Bom dia, a aula de hoje vai ser sobre transitividade verbal. O que é transitividade verbal? Também não sei, mas enfim. Transitividade verbal, ele pode ser dividido em transitivo e intransitivo. Quando ele for transitivo, ele vai ser direto, indireto ou os dois e sempre vai precisar de complemento. O intransitivo, ele não vai precisar de complemento, ou seja, ele pode ter um complemento, mas não vai ser necessário, não precisa. Se tivesse sem aquele complemento, seria algo completo, uma frase completa. O que é verbo transitivo direto e verbo transitivo indireto? Verbo transitivo direto é aquele que não possui preposição. Nunca vai haver uma preposição. E verbo transitivo indireto é aquele que possui a preposição. Eles são opostos. O indireto possui e o direto não possui. Aqui eu vou dar umas dicas para vocês de exemplos de verbos que não precisam de complemento. Na maioria das vezes não precisa complementar. Por exemplo, vovó dormiu em pé. Vovó dormiu, já tá completo. Vovó morreu em pé. Vovó morreu. Vovó nasceu em pé. Vovó nasceu, entendeu? Já tá completo. Não precisa de em pé. Em pé é só um modo que ela nasceu. Vovó chegou a pé. Vovó chegou. Vovó chorou. Vovó chorou. Sentou. Vovó brincou. Vovó foi. Entendeu? Então já está completo. Apenas tem um complemento que na verdade é só um modo naqueles exemplos que eu dei, né? Tipo, vovó morreu em pé. O em pé é apenas um modo, não é complemento. E aqui alguns exemplos de preposições para ajudar vocês. Tem o a. Cuidado com esse a, que às vezes ele pode ser artigo. Tanto o também serve como artigo às vezes. Então tome cuidado. Ante, até, depois, com, contra, de, desde, por, sem, sobre, aquacraseado sempre será e aquacraseado também sempre será. Outros, claro, esses não são as únicas preposições. Só que os outros, eles podem ser acidentais. Como, por exemplo, consoante, exceto, deixa eu pensar, salvo, ante, mediante, entendeu? Alguns desses, eles são acidentais, então tem que tomar cuidado, entender bem a frase que está sendo usada. E também tem alguns que são de locução verbal, ou seja, é tipo uma preposição que ela é composta por mais coisa, por exemplo, por trás de, por cima de, por causa de, perto de, entendeu? É locução verbal de preposição, entendeu? Serve como preposição também. Aqui, por exemplo, a gente também tem a explicação de o que é complemento. O complemento é o que fica depois do verbo, ou seja, para completar aquele verbo. Porque, por exemplo, eu comi. Se você fala isso para alguém, não fica algo completo. Você comeu. Quem come, come alguma coisa ou algo. Então, eu comi batatas. Você comeu o quê? Batatas. Esse é o complemento, batatas. Agora, eu gosto de batatas. Eu gosto de quê? Você gosta de quê? Quem gosta de algo. Gosto de batatas. Esse é o complemento, de batatas. E o de, inclusive, tem a preposição de, que ela é muito utilizada. Na maioria das vezes sempre é. Então, eu gosto de batatas. É um verbo transitivo e indireto, pois o de é uma preposição. Agora aqui, eu vou explicar o que é objeto. Objeto é a classificação dele. O que é o dele aqui? É o verbo, a classificação do verbo. Então, se o verbo ele é direto, indireto ou os dois. E essa aulinha de hoje, bem simples, bem fácil, é só prestar atenção, interpretar bem a frase e colocar. Cuidado com a preposição, cuidado para não confundir com o artigo. E essa é a aula de hoje.